Nós queremos saudar a todos vocês. Nessa semana, de casa em casa, nós vamos falar sobre a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Amém. O texto base para essa meditação da semana nós encontramos na carta de Paulo à igreja em Roma, capítulo 2, dos versículos 1 até o 11. Nós sabemos que a bondade de Deus, no nosso caminho de salvação, nosso caminho de santificação, ela se manifesta dia após dia. Todos os dias nós temos lá, Vinícius, recebido dessa bondade de Deus. Ele tem nos abençoado, tem cuidado de nós, Ele tem manifestado sua misericórdia, seu amor, sua compaixão para conosco. Então, essa bondade ela não se manifesta de maneira ocasional, nem de maneira pontual, como, por exemplo, quando nós nos convertemos. Ela se manifesta e se expressa dia após dia nas nossas vidas. Então, nós queremos, na semana, falar um pouquinho sobre essa benignidade de Deus, que ela se manifesta apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros. E quando Paulo começa escrevendo esse capítulo 2, versículo 1 e 2, ele faz uma séria advertência para todos nós. Mas primeiro vamos ler esses versículos 1 e 2. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juiz Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, aqui nós percebemos e precisamos distinguir que o Senhor, que a questão fundamental não é o juízo em si, mas o importante é a postura, a posição que nós tomamos em relação a Ele. Nós vamos perceber que o próprio apóstolo Paulo fala a respeito de nós julgarmos todas as coisas, conforme a carta que ele escreve aos Tessalonicenses, especificamente 1 Tessalonicenses 5:21, também em 1 Coríntios 2:15. Ele nos dá essa orientação de nós julgarmos todas as coisas. Então, a nossa postura é que precisa ser mudada. A questão não é o julgamento em si, mas sim a atitude que nós tomamos em relação a esse julgamento. Sim. Nós temos uma parábola de Jesus em Lucas 18, que nós podemos compreender melhor isso. Jesus fala a respeito do fariseu e do publicano. Jesus diz que o fariseu, ao orar, ele se achava justo, se autoproclamava justo, aliás, e condenava os outros por serem pecadores, cometerem adultério, enfim, uma série de pecados. E ele se dizia justo, dizia que cumpria a lei, que jejuava, que orava, dava o dízimo, né? Então, ele se autoproclamava alguém que era justo. A Bíblia diz que ele orava de si para si. Interessante isso, né? Então, ele estava numa atitude assim, de altivez, de arrogância, de prepotência, se achando extremamente correto. Talvez, quem sabe lá não pensasse, né, que ele não precisava fazer mais nada, que ele era tão justo que ele não precisava nem mesmo se arrepender. E ao contrário, ele condenava o publicano, ele julgava ser alguém pecador. Então essa atitude é uma atitude que nós não podemos ter, essa atitude fariseu. Por outro lado, o publicano, ele conhece o seu estado, ele reconhece seu estado de miséria, de pecado, a ponto de ele não ter coragem nem mesmo levantar os olhos para o céu ao orar. E ele pede ao Senhor que o Senhor seja propício a ele, pecador. Ou seja, ele tem uma atitude completamente contrária, né, Vinícius? Ele se arrepende, ele se humilha e ele reconhece seu estado. E ao fazer isso, ele sabe, ele clama, ele pede pela misericórdia do Senhor, ele pede pela operação da bondade do Senhor na vida dele. Então nós vemos assim duas atitudes diametralmente opostas. Então a nossa atitude precisa ser semelhante a essa atitude do publicano, jamais a do fariseu. E muito mais a nossa atitude precisa ser parecida com a atitude do Senhor, a atitude de Jesus, que age nossa vida com misericórdia, com compaixão, com amor, e expressa sua bondade todos os dias, mesmo nossa fraqueza, quando nós erramos,
e está pronto para nos servir com a sua bondade. Vai, Vinícius? Amém. Quando nós entendemos a bondade de Deus, de tanto que Ele nos amou, nos perdoou, nos curou a nossa alma, então nós abrimos nosso coração para entender e ter a mente de Cristo e o coração de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, ele falou assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é um coração de Cristo, um coração de perdão, perdoando as pessoas. E é totalmente o contrário de um coração que está aqui em Romanos, que fala assim, um coração teimoso, duro, impenitente, que condena os outros pelas suas atitudes, né? No Evangelho de João 8, levaram uma mulher adúltera até Jesus e queriam saber qual o julgamento que ele daria, né? Que a lei mandava apedrejar. Jesus falou assim: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. E como eles já foram com a má intenção, né? Então eles já estavam com pecado, sabiam, né? E já tinham uma vida de... E foi embora, cada um foi indo embora e ficou só ela, a mulher e Jesus. Jesus perguntou: cadê teus acusadores? Falou: não ficou ninguém. Pois nem eu te condeno. Vá e não peques mais, né? Então, totalmente contrário ao coração daqueles homens, duro. O coração de Jesus é um coração manso e humilde, coração que perdoa. Jesus falou assim: eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Temos esse desafio, uma vez que recebemos e experimentamos a bondade de Deus nas nossas vidas, olhar com os olhos de compaixão para aqueles que ainda não estão vivendo o Evangelho, para aqueles que estão no mundo, estão no pecado. Então, nosso olhar tem que ser olhar de compaixão, e não de condenação, e querer salvar essas pessoas. Então, não cabe no nosso coração julgamentos e outras coisas que não vêm do trono do Senhor. E com os irmãos também, lembrarmos que nossa vida é uma jornada de construção, até chegarmos a ser dia perfeito. É como a luz da aurora, né, que brilha cada dia mais. Né? Então, nosso alvo é ser como Jesus, estamos no processo. Então, se a gente olha para um irmão com problemas, nós temos que lembrar que de onde nós arrancamos também, de onde nós começamos, e essa santidade é um processo. Então, não pode ter no nosso coração julgamento, nenhuma dureza. Então, vamos aproveitar esse momento de grupo caseiro, né, que estamos vendo aqui, Romanos 2, de 1 a 11, e sondar a nossa vida, né, como está o nosso coração, e pedir para o Senhor nos dar um coração, o vai em coração que Jesus tinha. Um coração de amor e de perdão. Então, nós desejamos a vocês um bom estudo, né, que o Senhor nos fale. E, então, a graça de Jesus para todos vocês. Amém. Uma abençoada semana a todos. Amém.